Morena FM. Mesa pra dois. Eu queria saber de Ricardo o seguinte: você já foi um monte de coisa. E prefeito? Boa tarde, Marcel. Travou aqui, pô. Boa tarde, amigos da Morena FM. Mais uma vez, um prazer imenso bater esse papo agradável. Como você falou, nós temos uma relação de amizade, de respeito. E para mim é um prazer muito grande voltar aqui na Morena e bater esse papo já com uma pergunta quente. Assim, né? Marcel, eu tenho vontade de um dia reunir as condições para colocar o meu nome para apreciação da nossa gente. Eu nasci aqui me criei, aqui tenho meus filhos, meus netos, né, meus pais, minha família. Graças a Deus, ao longo dessa vida, tive a oportunidade de exercer alguns cargos eletivos, referendados pelo povo de Itabuna, e também tive a oportunidade de participar de vários movimentos, desde jovem, o movimento da estadualização da antiga FESP para o UESC, em movimentos esportivos de cunho amador, religiosos também, encontros de jovens com Cristo. Então eu sempre tive uma participação efetiva na nossa comunidade. Eu lembro que você chegou a ser candidato, né? E aí, pré-candidato. Aí Gedel, o cara das malas, Gedel me garantiu que você ia ser candidato de qualquer jeito. Eu ainda perguntei pra ele se tiver um acordo, se tiver não, o Ricardo vai ser o candidato. Aí pegou um punhal e enfiou nas suas costas perto da eleição. Na verdade, Marcelo, eu preciso ser justo com os fatos. Ali naquela época talvez tenha sido até um erro meu, mas eu não me sentia também preparado para, ganhando a eleição, administrar a cidade. E houve naquela época muitas discussões no sentido de abrir um espaço naquele momento para Dr. Renato, que já tinha uma experiência maior e que também um nome de credibilidade, né, e encabeçar na época a chamada terceira via, porque estava muito polarizado entre Geraldo e Fernando naquela época. E foi feito. Justamente a ideia era que sua candidatura ia ser. Exatamente. E aí, naquele momento, se a gente chegou a um denominador comum, não houve nada de imposição, de que eu poderia ser o vice de Renato e Renato encabeçar a chapa. Mas tudo dentro de conversas, de diálogos, não houve assim nenhuma imposição. E foi um momento que a gente foi para. Eu fui eleito em 96 vereador, me reelegi em 2000 e em 2004 eu fui ser candidato a vice. Eu poderia ter sido candidato a prefeito, mas na época eu não me sentia ainda também tão preparado. E talvez tenha sido um erro, sim, mas é passado, eu não tenho como voltar, assim, né? Todas as vezes que você foi vereador, você fez um mandato muito bom, muito sério, centrado, todo mundo reconhece isso. Graças a Deus a gente tem tido esse reconhecimento e, como respondendo assim de forma objetiva a sua pergunta, eu tenho vontade de, em determinado momento, colocar o meu nome para a avaliação, né, dos meus conterrâneos, dos munícipes. Evidentemente que isso, na minha cabeça, está mais perto do que longe. E eu vou agora para a reeleição, nessa próxima eleição, até para não deixar confuso a cabeça do eleitor. Já deixa claro. Mas, obviamente, a partir daí, se Deus abençoar e eu conseguir me reeleger, evidentemente que a gente já pensa numa outra situação aí para as próximas eleições. Falar nisso, como é que você está analisando a gestão de Augusto? Eu acho que eu tenho dito que Itabuna será uma antes de Augusto e uma depois. Eu sei que existe os contrários e existe quem é a favor. Mas se a gente observar bem, Augusto está fazendo uma administração que nos credencia a retomar o crescimento. Existem perspectivas concretas e nós vamos. Isso é a realidade. Com essa parceria, e aí a gente tem que reconhecer o poder
e a capacidade de articulação dele, de trazer recursos para o município, seja estadual ou seja federal. Sempre foi bom de articulação, né? Na época que era deputado, eu lembro bem que ele conversava com todo mundo, articulava com todo mundo. Perfeito. Né? E o ponto que eu acho é que Augusto interrompeu uma coisa que eu sempre critiquei em Itabuna, que era de pensar pequeno. Itabuna é uma cidade que não pode pensar pequeno. Pois é, e aí é que as pessoas precisam compreender que é muito importante a reeleição de Augusto. É uma continuidade dessa perspectiva da gente retomar o crescimento com desenvolvimento. Então, se a gente pensar direitinho, porque Itabuna ela respira política, é uma cidade diferente. Todo mundo diz que não gosta, mas só fala de política. De política. E quem está fora quer entrar, quem está dentro quer continuar, enfim. Mas analisando friamente, tecnicamente, o que é que nós estamos vendo em Itabuna? Uma recuperação de quase tudo. São os postos de saúde, são as escolas do município, as vias do município. Eu estou impressionado com o asfalto. Pelo seguinte, eu me acostumei ao longo do tempo a ver asfalto mal feito. Asfalto que a gente já sabia que com 2 chuvas ia começar a esburacar, né? E eu observei de perto 2 aplicações de asfalto. Um aqui na frente da rádio, que é um asfalto que foi colocado por Ubaldo quando a rádio estava começando, e nunca fizeram nada nesse asfalto. E aí eles primeiro tiraram o asfalto antigo, depois fizeram toda a base e fizeram 3 camadas de asfalto. É o mesmo sistema que se faz em estrada. Eu fiquei impressionado com isso, porque eu nunca vi fazer isso em Itabuna. Geralmente era borra, né? Não era nem asfalto. E a gente observando sem paixões políticas, a gente já percebe que a cidade como um todo, nos 4 cantos, já está tendo essa intervenção nesse nível e nessa qualidade. Além disso, nós estamos aí para ter 2 avenidas, né, que ligam a cidade às rodovias e a BR, uma possibilidade de ligar ali um projeto interessantíssimo que é a Bananeira, que possibilita então até a reabertura muito interessante, de ligar até a BR-101, passar ali e vai até lá, e além de beneficiar a reabertura do aeroporto, que é aquela problemática ali do muro, da tal. Perfeito, mas pelo menos nesse quesito se resolve. Com a avenida é importantíssima. Até porque acaba com aquela invasão na Bananeira. É isso que eu estou colocando. Né? Exatamente ali a questão, porque alguns argumentos de que vão para a pista do aeroporto. O pessoal ganha apartamento e volta a construir na Bananeira. Mas aí não vai exatamente. A outra é aqui da Vila Zara, da Rua do Prado, que vai ligar a cidade à primeira ponte da duplicação. Da nova então nós vamos ter um vetor de crescimento, né, para os bairros aqui, São Judas, São Pedro, enfim. O que eu estou vendo é que Itabuna parou de pensar pequeno, está pensando em coisa grande. Exatamente, retomar um crescimento. Um até o outro, nova ponte, um viaduto que está sendo estudado para melhorar o trânsito aqui na Beira-Rio. Perfeito. Beira-Rio e além disso, da questão da mobilidade, da intervenção das avenidas, você tem essa questão da água, que é um investimento extraordinário que o prefeito conseguiu, o nosso prefeito Augusto. Então a água, provavelmente lá para o mês de janeiro, fevereiro, aproximadamente 120 mil habitantes receberão água 24 horas, que só recebe hoje de 15 em 15. Por causa do sistema de manobra que não tem água. Exatamente, e a rede de distribuição também, que era muito antiga, todos nós sabemos disso. No tempo de quem, sabe? De Ubaldo, o Duque, o Baldo, e aí vem, exatamente. O Baldo fez também saneamento. Fez saneamento bom. Mais nos bairros. Mais nos bairros. Então, o que é que acontece? Tem essa questão, agora a ampliação do hospital de base, que é o único portas abertas, que não pode dizer nem é um hospital regional, bancado pelo município, evidentemente com os convênios que a gente precisa ampliar, mas vai ser aí um investimento de aproximadamente 60 milhões. Então, se a gente analisar... Tem o São Lucas que vai reabrir. Se a gente analisar friamente, sem paixões políticas, Augusto já conseguiu fazer, sem demérito para nenhum ex-prefeito, eu não quero olhar para trás, muito mais do que nos últimos, talvez, 15 anos. Eu analisei uma época a gestão de Vani, por exemplo, que foi o melhorzinho dos anteriores, mas foi uma gestão feijão com arroz, mantendo a cidade funcionando, mas sem
crescer sem olhar para o futuro, sem olhar como é que Itabuna precisa estar daqui a 10 anos. Augusto tem essa visão. Dentro dessa capacidade, repito, de articulação, de trazer recursos do governo estadual, federal, que Augusto tem, e a gente precisa... Vou falar em recurso. Você está confortável com aquele empréstimo internacional? Eu estou confortável com o empréstimo que nós aprovamos agora, que é a operação de crédito, até 115 milhões. Aqui, né? Mas o Famplata, a capacidade nossa, ela só vai até um determinado valor. Então, se usar os 115 milhões, você só vai poder usar mais 30 milhões. Né? Não há essa possibilidade de se pegar o empréstimo num valor infinito, porque hoje as instituições financeiras e o próprio sistema financeiro, ele avalia a capacidade do município de pagamento, porque antigamente era muito mais fácil se tomar empréstimo. Então as pessoas tomavam empréstimo e ficava essa bola de neve aí endividando os municípios. Então Itabuna ele tem uma capacidade. É outro mérito do prefeito Augusto, que foi recuperar o certificado de FGTS. Exatamente. Nunca mais tinha ouvido falar dele. A possibilidade de tomar empréstimo, porque a pessoa só toma empréstimo como pessoa física, se tiver sem restrições. E o município de Itabuna há muito tempo não tinha essa capacidade. Foi outro ganho para o nosso município. E esse empréstimo é para novas obras, não é para reforma. Ou seja, o empréstimo para fazer investimento. Com investimento você cresce a sua receita e você aumenta a sua capacidade de pagamento. E sem falar, Marcel, aqui que nas obras, as casas. Nós teremos agora já mais 700 casas, aproximadamente, com recurso do governo federal, nesse convênio, e agora mais quase 100 casas, 80 casas do Estado. Então nós teremos aí o quê? Aproximadamente 800 moradias. Vai faltar só 1.020 para as 1.100 que Rui Costa prometeu em janeiro do ano passado. Mas tudo bem. A gente vai fazer um intervalozinho, eu vou voltar para a gente dar seguimento aqui no nosso papo e perguntando umas outras coisas também. Vai daí, Luiz. Morena FM. Mesa para dois, eu, Marcel Leal, tô aqui com o Ricardo Xavier. A gente tava falando aqui do centro de Itabuna, que tem que ser uma maravilha, porque é a atração para os consumidores que vêm para cá. O comércio sustenta Itabuna, né? E aí eu tava lembrando de Gramado. Gramado não sorteia carro, não sorteia vale compra, não sorteia nada. É muito mais caro e todo mundo vai para lá, porque tem show, tem atração. E a gente tava comentando aqui da beleza que foi o Natal que Augusto fez Natal nesses Luz. 2 anos. Porque é esse espírito que atrai consumidor, né, Ricardo? Perfeito. Nós temos a nossa economia mais de 70% baseada no comércio e no serviço. Obviamente que quanto mais o centro estiver arrumado, as praças reformadas, a iluminação boa, você vai atrair consumidor. E na hora que você atrai consumidor, você movimenta a economia, gera emprego. E quem vai se beneficiar com a geração de emprego? Nossa população. Então é interessante que as pessoas tenham, antes de fazer uma crítica, um elogio, apesar de ser o direito, que pense direitinho, né? Assim, a gente precisa arrumar os bairros, sim, mas o centro também precisa ter arrumado. Se não arrumar o centro, os bairros ficam sem dinheiro. Perfeito. E até quem gera o emprego para as pessoas até que moram nos bairros é exatamente o aquecimento da economia, porque nós vivemos do comércio e do serviço. Então, Augusto está tendo essa visão. Nos próximos meses aí ele deverá anunciar reformas ainda em praças, principalmente as praças principais do centro. Você estava falando da Camacan. Da Camacan. Isso não vai impedir dele continuar reformando as praças dos bairros, que também é muito importante, até porque hoje nós temos bairros com comércios fortíssimos, né? E ele fez praças belíssimas. Perfeito. Nós temos um comércio forte no Santo Antônio, que já foi reformada a praça. Nós temos no São Caetano, nós temos na Mangabinha hoje. Se você passar lá, você vai ver que tem um comércio, e a praça já deve ser inaugurada já agora no mês de maio ou junho, já está quase na fase de conclusão, e tantas outras praças que serão
A do Conceição o prefeito também já deu entrevista e deverá anunciar nos próximos dias. Então, assim, Itabuna vai virar, já está sendo um canteiro de obras e vai aumentar muito mais. Vocês podem ter certeza que nesse segundo semestre, nesse ano, nós teremos, ao final do ano, uma nova Itabuna, do ponto de vista de uma cidade mais arrumada. Já tem Nova Itabuna, é um bairro. É um bairro, mas eu digo a nova, pegando Nova Itabuna e todo o resto de Itabuna. Falando em bairro, você brincava onde? Você cresceu aonde? Olha, eu cresci brincando no bairro da Conceição, né? Eu já morei quando era bem pequeno, eu já morei na Rui Barbosa, depois no Pontalzinho, depois passei um bom tempo no Góes Calmon, quando ainda não era nem Góes Calmon, era praticamente uma roça ali, porque não tinha, era um loteamento, porque não tinha essas casas maravilhosas, era uma ou outra, e foi um financiamento do Banco Brasil, né? Meu pai é funcionário aposentado e minha mãe, e brinquei muito no bairro da Conceição, a própria Mangabinha também, muitos amigos, foi. Eu tive uma infância que eu acho que hoje os jovens, as crianças de hoje acho que não brincam mais. Eu brincava de gude, pega ladrão. Eles não têm esse privilégio. Eu tomava banho de bica, né? Quando chovia, minha mãe me dando bronca, mas eu ia lá, vai adoecer, vai pegar gripe. E aí eu também jogava muita bola, arinha fechada, na própria rua, né? Jogava ali no Conceição, jogava no Góes Calmon, joguei muito ali na Rui Barbosa, que é a casa de meu tio e meus avós. De forma que eu tive uma infância muito ativa, né? Era muito bem relacionado e não tinha esses eletrônicos, né? Eu gostava também muito de clube, fui muito no Itabuna Esporte Clube na década de 80, na ABB, no Grapiúna, o Yacht Clube da Mangabinha. A Mangabinha era festa. Aí eu só pude ir depois que eu virei adolescente. Tinha o Grapiúna, porque não entrava, né? Tinha só os bailes de criança. Tinha Itabuna, ABB, já tinha Itabuna, ABB, SEAC andei pouco. Mas no Grapiúna eu curtia muito, no Itabuna Esporte Clube. Grapiúna todo mundo ia. Na ABB. Então minha infância, minha adolescência, Marcelo, foi assim bem ativa, né? Eu também comecei cedo a mexer com eventos, promover eventos, né? Promover blocos. Eu fui um dos precursores, juntamente com o finado Palito. Os primeiros blocos de trio em nossa cidade, eu estava lá na linha de frente. Então eu sempre fui muito ativo, né? E não me arrependo, eu fico. Esses dias eu estava dizendo que antigamente você, no mínimo um dia de domingo, você reunia com seus avós. Então tinha aquela força da família. Verdade. Ou tinha um almoço, era uma visita. E hoje a gente fica triste porque a família, né, tá se deteriorando. Hoje o pessoal fica sentado na mesma mesa, cada um num celular e passando mensagem para quem tá do lado. É verdade. É muito louco. Oi, Ricardo, aproveitando o gancho do futebol, quando é que você se meteu no futebol mesmo? Quando é que você falou assim, vou cuidar do Itabuna, eu quero fazer um negócio no Itabuna? Você me perguntou. Seu pai antes, né? Mas eu já primeiro brincava de bola, como eu lhe falei aqui na minha infância. Eu, saindo da infância para a adolescência, eu já organizava campeonatos naquela época, participei de todos os jogos estudantis e propriamente o Itabuna Esporte Clube, a minha paixão foi porque no final da década de 70, início da década de 80, eu ainda criança, tinha ali 8, 10 anos, eu peguei o amor pelo Itabuna. Então eu chorava, eu xingava, eu tinha muita raiva na década de 80, depois até que superei um pouco, agora voltou. Tinha muita raiva do Bahia e do Vitória, porque a arbitragem naquela época era só Bahia e Vitória, então a gente tinha muita raiva, fazia times bons. Meu pai era diretor, depois virou. Na época, escanteio era gol. Virou presidente, isso era cair na área, era o pênalti. E aí, para ser pênalti a favor da gente, o cara tinha que arrancar o pescoço, né? Mas enfim, então
ali eu comecei a criar um amor pelo Itabuna e realmente chorei muito, já vibrei muito, já comemorei muitos gols. Quando o papai assumiu a presidência, eu tive a oportunidade também de fazer viagens, né, acompanhar o time ainda adolescente, juntamente com o Sandoval Benevides. Festa, né? Era uma festa, porque ali só podia também de final de semana, porque não podia faltar aula. E às vezes o time jogava meio de semana e eu ficava doente, rapaz, ficava sonhando para poder ir, mas não podia ir. E aí criou esse amor. Quando foi em 2001, eu recebi uma visita lá na Câmara, eu já era vereador, eu me elegi em 96, me reelegi em 2000. Vim ser presidente do Itabuna no ano de 2001, no final do ano de 2001. Eu recebi... Eu lembro que você conseguiu um patrocinador dos uniformes, que eu fui no lançamento. Perfeito, ali já foi em 2010. O que deu errado naquela época? Naquela época foi o time ser rebaixado. Nós conseguimos fazer um bom time do ponto de vista, na teoria, jogadores bons, conseguimos o patrocínio e infelizmente naquele ano que a gente conseguiu reunir vamos dizer assim, um grupo de pessoas que estavam acreditando, infelizmente dentro de campo o time foi rebaixado e realmente houve uma interrupção na minha gestão da primeira divisão, porque nós em 2001, quando nós assumimos em dezembro, o Itabuna tinha 10 anos sem jogar absolutamente nenhuma competição profissional. Em 2002 eu coloquei o time, foi o primeiro ano da minha gestão e nós somos campeões invictos da primeira divisão. De 2002 até 2009 nós jogamos a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e em 2008 nós chegamos a voltar a disputar uma competição nacional, que foi o último ano da Série C. A Série D ela foi instituída em 2009. Em 2008 nós voltamos, depois de 24 anos, a disputar um campeonato nacional. Passamos da primeira fase, chegamos a jogar contra o Sergipe, contra o Confiança, contra o Asa de Arapiraca, contra o CSA. E infelizmente não conseguimos permanecer, porque no ano seguinte se criou a D. E em 2010 a gente foi o primeiro rebaixamento. 2011 subimos, 2012 rebaixamos. Houve aí uma instabilidade. E até 2015, quando eu saí da presidência, o Itabuna disputou todas as competições, mesmo com segunda ou primeira. Eu saí, entrou um novo presidente, não reuniu, condições, né, ou coragem de continuar colocando o time, e aí meu irmão agora assumiu a presidência nessa última eleição, e graças a Deus no ano de 2002 nós conseguimos o bicampeonato e agora 2003 conseguimos uma classificação inédita, histórica, para a Copa do Brasil, que é uma competição nacional. Conquistamos o direito de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Estamos aí numa disputa aí dessa quarta vaga da Pré-Nordeste, porque nós tínhamos entendimento que a vaga era nossa, mas o deputado Roberto Carlos tem um entendimento que é do Juazeirense, e a gente está nessa disputa. Mas o fato é que nós saímos da segunda divisão, ao contrário do Jacó Binense, que subiu com a gente, foi vice-campeão, desceu. Então, subiu e desceu. A gente não. Nós, graças a Deus, projetamos para frente. Um detalhe interessante: o Itabuna foi vice-campeão baiano na época que o juiz era Bavi, né? Em 1970, né? Na época 70, que só tinha Bavi. E foi uma armação ali, porque aguardaram alguns meses, acho que 6 meses, se eu não me engano. Sem ter onde jogar. Desmontou e aí ficou fácil pro Bahia. Em 2003, né? Eu me lembro, o 2003, exatamente, segundo ano da nossa gestão, a gente chegou a disputar as quartas de final. E em 2008 nós também disputamos aquele quadrangular, fomos até o último jogo com possibilidade de ser campeão baiano. Mas infelizmente nós não temos esse título. Vamos nos unir e reunir forças para que a gente possa trazer esse título e comemorar. Eu sei que você não pode falar muita coisa, porque você é político e tal, mas eu posso. Você não acha muita ingratidão de Davidson Magalhães, que está na Sudeste há 8 anos, não faz nada pelo estádio de Itabuna? O cara deve tudo dele na política a Itabuna. Agora ele gastou 2 milhões em Candeias, que não tem nenhum time profissional. Itabuna tem 2, Ilhéus tem 2.
ele não mandou um centavo para Ilhéus nem para Itabuna. Para não ser injusto, ele mandou 50 mil para Ilhéus, para o gramado que custou 350 mil. O resto foi a Adílis e prefeitura, se não me engano. A minha expectativa, Marcel, é de que a gente possa ter ainda nesse mês a assinatura da ordem de serviço para que a gente promessa de Rui Costa, para que a gente possa ter o estádio apto para as competições que o Itabuna já conquistou. Explica para o pessoal o prejuízo que é não ter um estádio. Nesses 2 últimos anos, pela campanha que o Itabuna fez, uma foi campeã, né? Itabuna foi campeão. E a outra nós chegamos a 3º lugar, disputando a possibilidade também de chegar ao título inédito. Então nós fizemos uma projeção e o Itabuna tomou um prejuízo de aproximadamente 1.200.000 nesses 2 anos. Que para um time pequeno, para um time que está, graças a Deus, agora se profissionalizando ou no caminho da profissionalização da sua gestão através da transformação na Sociedade Anônima do Futebol, é um dinheiro significativo. Porque nós passamos 2 anos com vitórias, com sucesso. E você não podia jogar com a torcida, né? Exatamente. Com todo esforço que o torcedor faça, por mais que faça, a gente sabe que ninguém hoje está sobrando dinheiro. E o torcedor do Itabuna é o torcedor de classe média para baixo, não é o torcedor da classe alta. E é um torcedor que quando tinha estádio aqui ia para o estádio. Exatamente. E com a campanha, as 2 campanhas que nós fizemos, só é fazer a projeção. Olha, nós tivemos uma semifinal. O Itabuna podendo voltar para a primeira divisão depois de 10 anos fora da primeira divisão. Imagine quanto daria de renda no estádio Luiziana Filho. Foi aquele jogo contra o Jiquié. Você ia ter o estádio lotado sempre. Perfeito. Passamos e subimos. Aí fomos disputar o título. Eu só estou falando os jogos finais. Aí você vai disputar um título. Imagine também a quantidade de torcedores no estádio de Itabuna. Isso na 2ª divisão. Na 1ª divisão, nós fizemos uma campanha no início boa. Depois do 4-1 com Vitória, imagine também essa renda, o que é que daria. Depois nós viemos para o jogo do próprio Bahia, mesmo ele mesclado, mas o Bahia é o Bahia. E nós ganhamos de 4-0. E íamos jogar em seguida novamente com o Bahia, uma semifinal. Então, se você calcular só esses 5 jogos aí... Fora o desgaste, né, Ricardo? De ficar viajando para jogo. Isso eu estou falando da receita que a gente tem. Ora, se a gente joga fora, a gente deixa de arrecadar para pagar. E a gente tem que agradecer aqui a todos os municípios que nós jogamos. Nós jogamos na cidade de Piauí, que a gente precisa agradecer a população lá, a prefeitura. Nós jogamos na cidade, entre as 2 competições, na cidade de Cruz das Almas. Nós jogamos em Santo Antônio de Jesus. Tudo mando de Campo Docinho, conquista que nós jogamos. Santo Antônio de Jesus. Viajar esse trajeto todo para mandar em casa. Esse ano, assim, num esforço muito importante do prefeito de Camaquã, que a gente tem que fazer esse agradecimento, o Itabuna Esporte Clube. A gente jogou lá em Camaquã, fomos muito bem recebidos. Jogamos uma partida mandante em Ilhéus, agradecer também, né, a prefeitura de Ilhéus, de forma que, imagine, todos esses jogos, se eu estou na minha casa, no meu estádio, aí, então, faça esse cálculo aí, uma projeção. A gente tem isso tudo em números. Porém, agora, Marcel, como diz assim, o leite já está derramado. Agora é lutar e a gente espera. E eu tenho todas as semanas agora eu estou cobrando. E tenho colocado minha posição e falar, política, ele às vezes não pode falar. Claro que a gente tem que ter a responsabilidade de saber o que é que vai colocar. E eu não estou criticando o governo do estado. Eu não estou criticando porque, como líder do governo, e eu sei da parceria do prefeito Augusto com o governo do estado, a gente tem que reconhecer os investimentos que estão sendo feitos em nossa cidade. Mas numa democracia, a gente está cobrando apenas o que foi prometido. Exatamente, e foi prometido. E é justo a gente poder. É justo a gente poder cobrar. Foi prometido na campanha. Perfeito. Ou seja, foi usado para eleger. E a cobrança, Marcel, independente dessa questão da promessa na época da campanha, foi feito uma licitação pela Sudesb. Eu tive em Salvador, juntamente com o prefeito Augusto, o deputado Paulo Magalhães e o secretário Alcântara. Nós tivemos, e Rodrigo, meu irmão,
presidente atual do Itabuna. Nós tivemos lá várias vezes. Nós tivemos inicialmente na Condé e depois na Sudesb. Na Sudesb abriu-se o processo de licitação, teve um probleminha lá de ordem burocrática, aí suspendeu a licitação, reabriu outra licitação e se chegou a um resultado, ou seja, a empresa vencedora teve a empresa vencedora, eu não me lembro aqui o nome, e foi publicado no Diário Oficial a empresa e ficou faltando a ordem de serviço. A nossa cobrança também é nesse sentido, porque se criou a expectativa. Então, na verdade, tinha uma alocação de verba. Perfeito. O que falta é em torno de 5 milhões, e que o prefeito Augusto já tinha dito que daria uma contrapartida em torno aí de 2 milhões. Então, o próprio município assinar. Por isso que é a nossa cobrança, porque quando a primeira vinda do governador eleito, Jerônimo, se criou um sentimento de que nós teríamos ali a ordem de serviço. Para você ter uma ideia, a placa está lá no estádio, né? A placa da reforma. Então, quando não se assinou, e aí veio aquela declaração de Davidson, e aí veio também a reação de Alcântara, e a gente entende, porque foi uma reação de uma pessoa que é secretária de esporte, estava na expectativa, e aí criou-se aquela polêmica, porque o sentimento nosso era de que ia assinar. Agora, nós estamos muito confiantes ainda de que esse mês o governador assine e todo mundo comemore. Eu vou fazer um intervalozinho para pegar mais um café aqui com o Det. Vai daí, Luiz. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta aqui com Mesa para Dois. E eu estava conversando aqui com o Ricardo Xavier sobre homenagens. Porque ontem a Câmara fez uma homenagem a Demóstenes Carvalho, que foi um esportista importante para a cidade, porque criou uma escolinha. Foi um dentista que serviu a CEPLAC durante a vida inteira. Um cara que amava Itabuna profundamente. Ele estava conversando com o Ricardo o seguinte: assim como o Demóstenes, tem muita gente na cidade que construiu a história da cidade, mesmo sem ser VIP, sem ser um político, sem ser coisa assim, e que não tem homenagem nenhuma. Enquanto Itabuna tem um monte de rua A, rua B, rua 2. E a gente tá conversando disso aqui. Que eu lembrei assim de cabeça, assim, rapidamente, por exemplo, de Filemon Carvalho, do Hortão, do Veracruz, do Cacau com Leite. Lembrei aqui de Milton Veloso, da Dalmodas, presidente da CDL, presidente da CI. Lembrei aqui de Augustinho Nunes, vereador, que fez um trabalho fantástico em Itabuna. Era um cara que eu encontrava dia de domingo indo ver o programa de bairro. Incrível, cara. Eduardo Anunciação, jornalista. Na parte de comunicação, Roberto de Souza, Edna Silva, que faleceu recentemente. Léo Brilha, do futebol. Então, Paulo Vicente, nosso locutor aqui. Jorge Carrilho, que faleceu recentemente também. Esse ainda não entra na conta porque foi próximo. Mas, Ricardo, você não acha que a gente podia fazer um esforçozinho e pesquisar essas ruas sem nome e começar a homenagear as pessoas? Referência do próprio bairro onde ela atuava e tal. Acho importante, Marcelo, a sua colocação. Inclusive já me coloco à disposição enquanto vereador para que a gente possa fazer esforços no sentido de ir, vamos dizer assim, recuperando, vamos dizer assim, a nossa história, né? E reconhecendo as pessoas que efetivamente construíram ou contribuíram, né, com a história do nosso município. Eu tenho uma crítica construtiva que eu venho fazendo ao longo do tempo, mas aí me coloco também em me criticar. A gente aqui em Itabuna, a gente não tem muita memória, a gente não tem muitos espaços. É um defeito coletivo. É um defeito coletivo. A cidade como um todo, ela vai perdendo a sua memória. Você não preserva a memória. E meu avô, o arquivo, né, municipal, é José Dantas de Andrade, que foi um historiador que você... Muito importante. Trabalho de Dantinhas, se não fosse ele, a gente talvez muitas informações nós não teríamos. Adelino e Fury, a gente não saberia nada da história de Itabuna. Perfeito. Eles dois foram os grandes responsáveis por essas informações que nós temos hoje. Então, uma crítica para todos nós itabunenses, mas está em tempo.
Né? Eu sou muito objetivo. Eu gosto de. Eu estava lembrando que Itabuna está com está com a deficiência de sinalização, né? Perfeito. Então são algumas questões que às vezes passam despercebido, às vezes as pessoas acham que não tem tanta importância, mas a gente precisa dar importância devida. E a história de uma cidade, ela precisa ser preservada. Então aqui vamos fazer esforços, né? Evidentemente que Ricardo Xavier sozinho, Marcel sozinho não vai resolver. E a sinalização também não é uma questão pequena, porque, por exemplo, os entregadores ficam malucos para achar uma rua. Então mexe com a economia também. Mexe na economia. Na economia. Então, desde já, essa colocação sua foi importantíssima. Vamos nos unir, como eu disse, o meu gabinete só não dá para fazer essa questão que é muito grande, mas eu acho que a gente pode começar a plantar essa semente e, de forma objetiva, começar a também executar dentro do que for possível. Por exemplo, ontem, como você falou muito bem, eu tive a oportunidade de ser o autor do projeto, dando o nome de Rua de Travessa, né, a seu Demóstenes Aldeia de Carvalho, e foi um momento de grande emoção para a família e para os amigos e aqueles que conheceram a história de seu Demóstenes. Então, graças a Deus, nós tivemos o projeto votado por unanimidade, foi uma homenagem da Câmara, através né, desse vereador aqui, e a partir de agora, Marcel, vamos estar atentos e aos poucos reconstruindo aí essas homenagens e a própria nossa história. Quem sabe a gente não ter a gente tem aqui a casa Jorge Amado, mas assim, todas as administrações, é uma crítica para todo mundo, está muito distante do que merecia ter, né? Não teve apoio, né? Exatamente. E a gente pode também vamos pensar, por que não sonhar e pensar e tentar executar? Quem sabe a gente ter de novo um museu aqui na nossa cidade contando a história, né? Eu sempre defendi, revigorar o arquivo público. Eu sempre defendi que Itabuna tinha que ter um museu na cidade. Contando a história desde os jagunços, desde o pessoal que atuava em ferradas, ferrando o cavalo. Olha o momento. Hoje. Tem muita coisa antiga em fazenda, jogada em fazenda. Olha o momento importante. Nós estamos aqui com a ferrovia, nós estamos aqui com. Tem a própria história da ferrovia que passava aqui em Itabuna. Perspectiva de da retomada do crescimento, com a duplicação, com esse boom que está Ilhéus, do ponto de vista dos empreendimentos. Um museu aqui em Itabuna, ou a própria Casa Jorge Amado, nos traria. Não, teria que ser maior, não cabe ali não. Não, eu digo em outro local, em outra concepção, um museuzão. No museuzão, olha o que é que nós estamos falando. Nós estamos falando em atrativo. O que é que significa? Movimentação da economia, ou seja, o turista que chegar em Ilhéus, ele pode despertar o interesse de conhecer a história também do cacau, da história da Vila de Ferradas, da história, e aí se ele vier em Itabuna, né, gasta ali talvez o combustível, uma visita no shopping, uma cervejinha. O carro dele quebra, na oficina aqui, com o pneu não vai furar, porque nós vamos ter muito asfalto bom. Mas a gente torce pra ele bater numa calçada qualquer. Esse é o Marcel que eu conheço, viu, Marcel? Sempre fazendo essas gozações. Da nossa economia, né? Ontem, inclusive, foi dito o quê? Você disse o quê? E eu li as suas frases, né? a sua fala em relação a Demóstenes, que você provocava Demóstenes, às vezes, de falar mal, porque não podia falar mal de Itabuna, que ele... Quem conheceu Demóstenes sabe o seguinte: era o cara mais apaixonado por Itabuna que existe. E Demóstenes, ele era um defensor ferrenho. Você não podia criticar absolutamente nada em Itabuna, que ele virava bicho, né? Você falasse assim, o Rio Cachoeira pegou a água da chuva, tá sujo. Ave Maria, ele ia brigar com você que o rio não tá sujo nada, isso é um absurdo, não sei o quê. E às vezes eu provocava ele de propósito, né? Porque eu gostava de você gosta, né? Apaixonada dele.
Você também que é um apaixonado por Itabuna, eu sei disso. Você sempre foi de movimentos que valorizam, né, a nossa cidade, a nossa cultura, a nossa arte. Coisa, né? Mas você fez. Mesmo com todas as dificuldades, você fez. Daria para fazer mais. E faz, né? Através da rádio você continua fazendo. Aqui, né? Daria para fazer muito mais se tivesse apoio na cultura. Você tem uma ideia? A gente fez um projeto que eu pessoalmente gostei muito dele, curti muito ele, que foi o Encontro Grapiúna, que a gente fazia na Praça Rio Cachoeira. A gente montou um palco, som e luz, e o artista que quisesse mostrar trabalho autoral ia lá e mostrava. E foi um sucesso espetacular. Agora, foi feito como? Com a Secretaria de Indústria e Comércio. Não foi com a de Cultura. Porque a de Indústria e Comércio tinha uma verba lá sobrando e bancou o palco só em luz. E o resto a gente se virou sem dinheiro mesmo. Entendeu? Patrocínio, iniciativa privada. Agora, se você tem patrocínio, você pode fazer isso itinerante. Você pode levar cada semana num bairro. Levar artista, levar um pintor para mostrar como é que se inicia na pintura. Entendeu? Você me perguntou se prefeito. Um dia, claro, eu tenho vontade, se Deus permitir, e eu tenho uma crítica aos governos, né, nas 3 esferas: municipal, estadual e federal, porque principalmente hoje que a gente enfrenta uma guerra desleal, né, que é com o poder paralelo em relação à nossa juventude, aos nossos jovens, às nossas crianças, principalmente naqueles bairros mais periféricos, mais necessitados. E se você analisar tecnicamente, você vai perceber, aliás, qualquer um percebe, de que era muito mais barato você enfrentar essa questão fazendo programas culturais e esportivos aliado à educação. Eu vou fazer um intervalo aqui, eu vou fazer um bloco a mais, viu, Luiz? Que a gente precisa conversar disso, isso aqui é importante. Vai daí, a gente já volta. Morena FM. Mesa para dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. O Marcelo Leal está aqui com o Ricardo Xavier e eu fiz um bloco a mais porque a gente precisa falar de cultura e esporte. Ricardo estava comentando aqui comigo que seria muito mais barato a gente montar projetos culturais e esportivos nos bairros do que consertar o tráfico de drogas e combater o tráfico de drogas. Né, Ricardo? Até porque começa aliciando criança para ser avião, né? Eu sempre acreditei, e aí, como eu disse, é uma crítica a todos os governos, nas 3 esferas, de que nós temos um meio muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais objetivo dentro dessa guerra aí com o poder paralelo em relação aos nossos adolescentes, nossas crianças. É você entrar com a cultura através da música, do teatro, através da dança e também com o esporte através das diversas modalidades, falando do futebol por a força maior, né, desde o dente de leite, né? Aí você faria as faixas etárias e continuados para que você forme as turmas e dali aquela juventude ela possa despertar para a cidadania e até para uma profissão, porque a gente sabe que a cultura, por exemplo, a música, ela mexe na alma, né? O esporte é aquela adrenalina, e você casado com um programa de educação continuado, a gente teria uma chance muito maior com muito menos recursos do que você fazer aparatos de combate, ou seja, você deixa o menino ir pro tráfico, pro tóxico, para as coisas ruins, para depois você ir atrás, aí você vai gastar com a questão do aparato policial, você vai gastar com os hospitais, no tratamento, uma série de coisas. Então, assim, essa é uma crítica que eu faço a todos os governos. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem prioridade em relação à cultura e esporte. Você pegar aí um recorte de 20 ou 30 anos, já se lançaram inúmeros projetos, programas para a infância, para a juventude, para a cultura, para esporte, e não mudou absolutamente nada. Perfeito, porque não dá continuidade. E não é você fazer o projeto e tirar a juventude da comunidade, não. É você fazer o projeto dentro da comunidade, para que aquilo se torne um cotidiano. Assim é que eu acredito
e assim que eu ainda tenho vontade de um dia, se chegar ao executivo, prefeito, a tentar implementar. Vou te cobrar esse projeto no primeiro dia de seu governo. Deus está aí, né? Agora também eu acho o seguinte, cara, além de não ter continuidade, as coisas são feitas muito assim, de repente, ou por causa de uma eleição, ou porque aconteceu um fato qualquer que chamou muita atenção da mídia, aí se lança um programa. Mataram um professor no meio da rua, então lança um programa de segurança que não vai ser executado, que não vai adiante. Perfeito. Não adianta o imediatismo, ou não adianta você fazer sem um planejamento. Primeiro porque se você fizer com um planejamento e você colocar técnicos para desenvolver, eu tenho certeza que além do público começando, você atrairia também, como a gente estava conversando, a iniciativa privada. Você acha que devia ter uma obrigação no orçamento do município para esse tipo de trabalho? Não tenho dúvida. Porque aí o prefeito não teria saída, teria que usar só para isso. Tem que ser pra gente. Primeiro que não vai mudar a cabeça, vamos dizer, dos políticos brasileiros como um todo. Claro que tem gente que defende isso, mas não é a maioria, é a minoria. Então você não vai mudar a cabeça. Então tem que ser impositivo, como é na saúde e como é na educação. É X%, e se você não usar, você está cometendo, se usar em outro lugar, está cometendo um crime, né? Está cometendo como tem a lei de responsabilidade fiscal. Então você tem que colocar mesmo ali em positivo. Agora, X% do orçamento. Teria que ser federal ou uma municipal? Federal. Aí tem que ser federal para você vir nas várias esferas. Evidentemente que sem lei, qualquer município que quiser fazer, faz. Fazer impositivo. Impositivo, exatamente. Por falar em município, como é que você vê a atual legislatura, o conjunto atual da Câmara? Eu até respondi essa pergunta, Marcelo, a semana passada. A gente tem que respeitar, porque a democracia e a representação dos 21 vereadores é a representação da sociedade de Itabuna, porque é a sociedade de Itabuna que elege. Isso eu também acho. Então não adianta, às vezes, as pessoas fazerem críticas no seu comodismo, porque muita gente faz a crítica, mas ela não quer ir colocar o seu nome, ela não quer enfrentar porque acha que política não presta, isso, aquilo, mas só é através da política que se chega às mudanças, não tem jeito. Tem vereador que trabalha, e eu já vi vários. Então assim... Agostinho Nunes é um cara que me impressionava muito. Então assim, respondendo essa legislatura, ela é uma legislatura, ela é eclética, ela tem... a cara da cidade. Exatamente, ela tem representação de todos os segmentos, ou pelo menos de parte dos segmentos. Ela tem líderes comunitários que já foram presidente de bairros, que hoje são vereadores. Eu acho tudo legítimo, né? Quem sou eu para estar aqui criticando A ou B ou C? Eu acho que cada um tem sua importância, tem seus erros, tem seus acertos, mas é interessante que a sociedade entenda de que a representação dos 21 vereadores é a representação dela, porque quem é que elege os 21 vereadores? Somos nós, né? Então lá você tem do que estudou mais ao que estudou menos, você tem o empresário, você tem o líder comunitário, enfim, me tira uma dúvida aqui. A Câmara tem sessão quantos dias na semana? A Câmara, pelo nosso regimento, você tem obrigatoriamente uma sessão, ou duas ou três, aí a depender do formato de cada legislatura, a informação de comissões técnicas. Na segunda-feira, mas é de ontem, por exemplo. Na segunda-feira, as comissões técnicas, e você tem uma plenária na quarta-feira. Porém, você tem outros tipos de sessões. Você tem as sessões especiais, você tem as audiências. Se as comissões se reunirem em conjunto, aí você faz uma reunião. Se for reunir separadamente, aí a depender da matéria, se for finanças e legislação, aliás, legislação tem que ser todas as matérias, né? Aí você tem a reunião das comissões de finanças e depois a comissão de legislação. É a sessão aberta. Hoje, a população pode ir assistir. Não, as comissões também. Todas as sessões são abertas. Só tem a sessão secreta, que se eu não me engano é para a escolha daquelas homenagens. Mesmo das comissões técnicas, a pessoa pode participar. Ela é feita no plenário. Ela é feita... Antes era feita na sala de comissões. Como está em reforma, está sendo feito tudo no plenário, em horários diferentes.
Hoje, como está tendo uma reforma física na Câmara de Vereadores, se juntou as sessões no dia de terça-feira. Então se faz de manhã as comissões, de tarde a plenária. Mas no período normal é dia de segunda a quarta. Então você pode ter segunda, terça e quarta, e se tiver algumas sessões especiais, você faz geralmente na quinta ou na sexta, ou no sábado ou no domingo, aí depender do vereador que é o autor daquela sessão. Nós queremos retornar ao projeto Queremos Saber, que foi instituído quando eu era presidente da Câmara, juntamente com o vereador Israel. Nós vamos voltar e discutir temas de interesse, de relevância da sociedade, e nós vamos, por exemplo, escolher um dia separado do dia das reuniões, para que a gente retome esse projeto, e vamos retomar com um tema que eu acho interessantíssimo nesse momento, que o convidado será o presidente da IMASA, onde estará discutindo o que está sendo feito, e a população terá também a oportunidade de fazer as suas críticas e elogios. Eu estou aproveitando aqui para dizer a ele o seguinte: desde sexta-feira tem água jorrando na calçada da minha rua. Tentei avisar a IMASA de tudo quanto foi jeito. O 0800 não atende. Deixei várias vezes tocando até cair a ligação. Não existe um e-mail. E o serviço de WhatsApp é limitado só a algumas coisas. Avisar que está jorrando água não é uma delas. Só hoje foi que eu recebi uma mensagem do WhatsApp, o cara perguntando o endereço onde está jorrando a água. Ela está jorrando desde sexta-feira passada. Então eu acho que a IMASA precisa aperfeiçoar essa comunicação. Está fazendo o trabalho dela, tudo, beleza. Mas a IMASA precisa se modernizar, porque a IMASA está vivendo no século passado. A IMASA precisa ter maneiras de contato fácil e permanente. E não adianta contratar gente para atender o 0800 se essa pessoa está no banheiro o dia todo, né? E está perdendo água tratada, né? Feito esse parênteses, ô Ricardo, a Câmara já passou por várias reformas, ganhou aquele painel, né, bacana e tudo. Você acha necessário ter uma sede própria da Câmara fora dali, ou você acha que ali está adequado, poder ficar ali? Nós temos que ter uma definição. Se vai ficar ali, tem que se adequar para ser uma Câmara de Vereadores. Se aquele espaço será devolvido à FIC, será destinado a outros projetos, é uma situação. Agora, eu defendo que se defina. Porque se definindo, Marcelo, você adequa para o objetivo. Vai ser Câmara de Vereadores, é uma situação. Você comprou um terreno à época. Pronto. Né? Época de Rui. Não, ali não é o terreno é da prefeitura. Foi doado. Então, tinha CDL construído, depois não deu certo. Então, e até hoje é essa situação. Não há uma definição. Aquele prédio não é da Câmara de Vereadores, o prédio da FIC, é do município, né? E a Câmara está utilizando aquele espaço, precisa ser definido, até porque definindo que vai ser Câmara de Vereadores, a própria Câmara poderia ir modernizando o próprio espaço, né? Apesar que essa reforma agora é uma reforma mais externa, né? Vai ficar um espaço bonito ali, mas assim, vai ser a Câmara em definitivo, pronto, então faz-se a cessão, a doação, e aí a Câmara toma conta. Se não vai ser, vai construir outro local, se defina também. A minha opinião é essa aí. Ô Ricardo, tem que definir. A pessoa, o morador, como é que ele manda uma sugestão para a Câmara? A Câmara, ou de um assunto, de um problema? A Câmara, o munícipe, ele pode mandar ou direto para os gabinetes, todos os vereadores têm os e-mails institucionais, ou até presencialmente, ou através de e-mail, ou ele manda pela ouvidoria da Câmara, ou até pela própria Secretaria Parlamentar, porque é de acesso ao público. Então, tem alguns gabinetes que funcionam os 2 turnos, agora não, porque na reforma está tudo é um turno só, né? Mas geralmente são 2 turnos. Então tem gabinete que funciona 2 turnos, ou faz um turnão, aí o meu mesmo funciona os 2 turnos. Agora funciona o turnão, de 8 às 2 horas. Nosso tempo está acabando, mas eu queria te perguntar uma coisa antes.
A Câmara daqui tem um espaço tipo tribuna livre, não? Tem. Isso é previsto na sessão plenária. A qualquer munícipe ele pode fazer a inscrição prévia. Ele precisa fazer uma inscrição prévia para estar previsto. E ele tem 10 minutos para discorrer sobre o tema específico que ele escreveu. Aí é definido pela mesa. Educadamente, obviamente. É claro, está dentro até os próprios vereadores. Precisam estar dentro das normas, né? Ricardo, as ideias se confrontam, não são as pessoas. Quero te agradecer bastante, você é um cara ocupado e você sabe que eu tenho um prazer imenso de bater papo com você sempre aqui ou fora, né? Quero te agradecer, eu acho que foi esclarecedor para muita gente, né? Espero que o papo tenha sido bom para quem está ouvindo a gente. Para quem não mora aqui, não conhece Itabuna e tal, você pode ter uma ideia mais ou menos sobre a Câmara e sobre o que a gente pensa aqui, né? Porque tem muito ouvinte online que às vezes não conhece Itabuna. Mas eu acho que deu para ele entender um pouco de como funciona a nossa sistemática, Câmara, né? E das nossas preocupações com Itabuna. Então semana que vem eu estou de volta, eu vou trazer Tamara, que participou do projeto da Súria Talk Show. É um projeto de ampliação pessoal e empresarial. E quarta-feira que vem a gente traz a Tâmara, mais o Emerson Moura e o Sérgio Sepúlveda para falar disso. Só gente boa aí. Só gente boa. Gente da gente. Ô Luiz, vai daí. Morena FM.